Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Todo mundo em casa, aproveitando esse tempo para descansar, para estudar, para curtir a família. E a gente tem falado do computador como meio de comunicação. A gente viu o uso dele através de e-mail, de rede social. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas coisinhas do mundo da informática, certo? Vamos pegar o nosso livro e abrir ele na página 30. Página 30. Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre alguns conceitos que de repente ou vocês ainda não saibam ou pode ter alguma confusão na cabecinha de vocês. Eu vou ler o texto com vocês e a gente vai entender melhor um pouquinho disso tudo. Então, na página 30 a gente tem um texto que diz: as definições abaixo são para que você possa entender um pouco melhor sobre esse maravilhoso mundo da informática. A primeira consideração é que não existem máquinas inteligentes. Existem seres humanos capazes de escrever programas de computadores tão inteligentes que podem simular a inteligência humana. Então, provavelmente, você já ouviu falar sobre uma coisa chamada inteligência artificial, não é mesmo? Quando os computadores parecem estar pensando sozinhos. Só que isso não existe. Por quê? Quando parece que os computadores estão pensando sozinhos, é porque, na verdade, algum programador, que é o nome da profissão que a gente dá para quem programa os computadores, algum programador foi capaz de programar aquele computador para fazer isso. Alguém inventou algum programa que foi capaz de simular, de executar a sua tarefa tão bem que simulou uma inteligência humana. Então, quando o computador parece estar pensando sozinho, na verdade, alguém já programou ele para fazer aquelas operações, certo? Próxima consideração. Nenhum pedaço de metal, seja na forma de processador, telefone celular, impressora ou notebook, pode funcionar se não houver um software inteligente construído por um ser humano como você. Então, o que está dizendo aqui é que nenhuma peça de computador, seja ela qual for, por melhor que seja, elas não podem funcionar sozinhas se elas não tiverem um programa que foi inventado por um ser humano. Então, toda a inteligência dos computadores, na verdade, a gente pode atribuir ao ser humano, porque foi ele que programou, foi ele que, de certa forma, ensinou o computador a fazer o que faz, a executar suas operações tão bem como eles fazem. Próxima consideração. Da mesma forma, programas de computadores maravilhosos também precisam que fabricantes continuem aprimorando os mais diversos tipos de máquinas. Então, a gente vê que o nosso computador é um conjunto. Um conjunto de quê? Um conjunto de peças e programas. Que não adianta a gente ter ótimos programas se a gente não tiver as peças necessárias para o computador funcionar. Mas que também não adianta a gente ter peças maravilhosas se a gente não tiver os programas necessários, porque o computador, ele não pensa sozinho, ele não se move sozinho, ele não se aprimora sozinho, ele necessita de que alguém faça isso. Realmente, a sociedade mudou muito depois que os computadores revolucionaram o nosso dia a dia, mas jamais devemos esquecer o porquê das invenções, que é facilitar a vida do ser humano. Então, dependendo do nosso uso, a gente pode fazer um bom uso do computador e com isso a gente ter ótimos resultados. A gente pode usar o computador para estudar, para pesquisar, para ouvir música, para ver filme e fazer um uso muito bom dele. Ou a gente pode fazer um mau uso do computador e, com isso, ter prejuízos, se envolver em fofoca, acontecer de encontrar gente estranha e com isso a gente ter algum sofrimento,
a gente pode comprar coisas mais do que a gente precisa, pode ter vírus de computador, pode acontecer várias coisas com a gente, com o nosso computador, se a gente fizer um mau uso. Então, sempre que a gente estiver utilizando o computador, é necessário que a gente mantenha em mente que a principal função dele, acima de qualquer coisa, é facilitar a nossa vida. Então, eu convido você a pensar: o uso que você tem feito do computador, ou que você tem visto as outras pessoas ao redor fazendo do computador, do celular, é um uso para facilitar a vida? Se a resposta for sim, muito legal, é um uso saudável. Mas se, ao invés de estudar, você fica só olhando o Facebook, se ao invés de conversar com as pessoas pessoalmente, você só está mandando mensagem, se em vez de visitar um amigo, você prefere passar horas na internet, talvez seja o momento de repensar o uso da informática. Então, na próxima página, você e seus colegas vão pesquisar e avaliar o uso dos computadores e o que os mesmos melhoram e pioram na vida dos seres humanos. Então, na página 31, a gente tem aqui uma pesquisa de campo. O que isso quer dizer? Aqui, ó, a gente tem um espaço para 2 entrevistas. Entrevistado 1, entrevistado 2, certo? Aqui, eu quero que vocês, com alguém da casa de vocês, sente, entreviste e pergunte. Primeira pergunta: na sua opinião, como os computadores melhoraram a vida? E aí você vai, ó, anotar o nome da primeira pessoa aqui e vai anotar a resposta dela aqui embaixo. E a segunda pergunta: você acha que os computadores dificultaram a vida das pessoas? Em quais situações? E você vai anotar a pergunta aqui. Embaixo a gente tem as mesmas perguntas para o segundo entrevistado. Então, a gente viu que a gente pode usar o computador como meio de comunicação, como forma de interagir. Só que isso nem sempre é positivo. Vai depender muito de como a gente usa, da relação que a gente tem com o computador, da relação que a gente tem com as coisas que a gente vê na internet. Então, eu quero que vocês, em casa, com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, com o tio, com quem vocês têm próximo, pergunte a eles: o que você acha que melhorou na vida do ser humano o computador? E o que prejudicou? Isso é muito bom para a gente refletir, porque o computador é o mesmo para todo mundo. O computador são as peças, os programas, é o mesmo para todo mundo. O que cada um acha de bom ou de ruim depende muito de como a gente usa. E eu quero saber de vocês e dos parentes, dos amigos, qual é a opinião de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tô com muita saudade de vocês e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau, tchau.